Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui agora para falar um pouco sobre as tarefas da secretaria. A secretaria da unidade ela tem diversas tarefas no PJE. Como seria impossível a gente gravar todas elas, a gente escolheu aquelas com maior grau de complexidade e que vocês fazem também com mais frequência no dia a dia. A primeira tarefa que a gente vai falar é a tarefa de citar e intimar. São todas as atividades de intimação, citação e notificação são feitas por meio dessa tarefa. Entretanto, antes de eu abrir o PJE e mostrar a tarefa propriamente dita, a gente vai falar aqui rapidinho sobre 3 atos normativos. O primeiro deles é o provimento CGJ 19 de 2019, que dispensa a expedição de carta precatória e dispõe sobre a remessa de mandados da unidade judiciária de origem diretamente para a comarca onde a diligência deve ser realizada. A gente também tem o provimento conjunto 29 de 2020, que dispõe sobre a implantação da contrafé eletrônica para as citações, intimações ou notificações. E a gente vai falar também sobre o provimento CGJ 68 de 2020, que dispõe sobre o cadastro de pessoas jurídicas de direito privado no PJE. O provimento CGJ 19 de 2019 dispõe sobre a dispensa da expedição de cartas precatórias entre as unidades judiciárias do estado do Piauí. Antes da edição deste provimento, havia a necessidade de sempre que uma determinada diligência precisasse ser cumprida por oficial de justiça em outra comarca, era necessário sempre a expedição de uma carta precatória, da forma como é previsto no Código de Processo Civil. Entretanto, a expedição dessa carta não era algo simples, já que a unidade precisava criar esse documento, geralmente a secretaria criava esse documento, encaminhava para o magistrado assinar o documento e depois do documento pronto, a secretaria da unidade de origem tinha que entrar no PJE da comarca de destino, distribuir aquele documento como um processo com a classe carta precatória, para só então, após a distribuição, a comarca de destino que recebesse aquele processo realizar um ato ordinatório ou mesmo um despacho pelo magistrado para que aquela diligência fosse encaminhada para a central de mandados, que só então faria a distribuição entre os oficiais de justiça e o ato poderia ser cumprido. Depois que a diligência era cumprida, a gente também tinha um outro problema, que era a devolução do resultado daquela carta precatória. Essa devolução, por vezes, acontecia por meio do sistema SEI, de processo administrativo. Então, a unidade de destino pegava aquele resultado da diligência, salvava o processo em PDF e enviava para a comarca de origem por meio do SEI. A comarca de origem pegava aquele documento no SEI e inseria no PJE, e aí a partir de então os prazos daquela diligência começavam a correr. Ou uma outra saída era a unidade de destino, após o cumprimento do mandado, pegava todo aquele resultado da diligência e juntava dentro do processo da unidade de origem, através da funcionalidade juntar documentos. Só que isso não fazia com que os prazos daquela diligência começassem a correr. Então a gente tinha uma série de dificuldades por conta da expedição dessas precatórias. A partir desse provimento, o procedimento mudou, e quando há necessidade de que o mandado seja cumprido em outra unidade judiciária, no momento de realizar a tarefa de citar e intimar, que é exatamente a tarefa que nós vamos fazer logo após aqui a gente conversar sobre esses atos normativos, a unidade de origem vai selecionar a central de mandados da comarca de destino para que o mandado seja distribuído diretamente para a central de mandado, sem a necessidade de distribuir um novo processo de ato ordinatório ou de despacho. E isso, como dito, trouxe bastante agilidade. Então, assim, para os oficiais de justiça que vão cumprir essas diligências, eles vão receber o mandado de uma outra comarca como se tivesse sido expedido pela comarca de lotação dele. Não vai ter muita diferença para o oficial de justiça. Entretanto, para o processo vai ter uma grande agilidade, haja vista essa facilidade tanto do envio como do recebimento direto para o processo. Então, quando o oficial de justiça devolver um mandado expedido nesse formato, os prazos já vão começar a correr no processo de origem do mandado, e a secretaria da unidade não vai ter que fazer nenhuma outra atividade relacionada àquele mandado cumprido em outra unidade. Por sua vez, o provimento conjunto 29 de 2020 dispõe sobre a contrafé eletrônica. A contrafé eletrônica
é uma funcionalidade inserida nos modelos de mandados do PJE, por meio da qual é possível ter acesso aos documentos que já foram juntados ao processo. No corpo do mandado é inserido um endereço eletrônico e um QR Code que pode ser utilizado para a parte para, se utilizando de uma tabela que contém os documentos já inseridos no processo e a chave de acesso, permitir que o destinatário da diligência possa acessar o conteúdo destes documentos. E isso traz para a gente, de ordem prática, a desnecessidade de impressão dos documentos que devem acompanhar a diligência do oficial de justiça. Então, por exemplo, no caso da citação, a citação feita com um mandado com contrafé eletrônica dispensa a impressão das peças que devem acompanhar aquela diligência. No caso, a petição inicial e seus documentos. Vocês vão ver aqui que o texto do provimento, inclusive, veda a impressão dessas peças. E isso traz um reflexo de ordem econômica, né, pela economia na impressão dessas peças, e também ambiental, haja vista que no longo prazo a gente vai acabar utilizando uma menor quantidade de papel. Então a contrafé eletrônica tem essa finalidade e vocês têm que, sempre que possível, utilizar esse tipo de modelo na confecção dos mandados. Aí, para que vocês tenham aqui uma visão de como seriam esses mandados expedidos com o modelo de contrafé eletrônica, eu trouxe um mandado aqui de exemplo, né? Vocês vão ver que no início o modelo ele é muito parecido com um mandado comum, né? Ele traz aqui as informações da ordem que deve ser cumprida, a qualificação das partes, as informações básicas do processo. Entretanto, na parte de baixo vocês vão ver isso, ó, que conforme o anexo do provimento conjunto tal, as peças podem ser acessadas por meio deste endereço e deste QR Code. E aí vai vir uma tabela no modelo do mandado, né, constando o título lá do documento, o tipo e a chave de acesso. E é exatamente com essas informações que o destinatário do mandado vai poder entrar lá no PJE e ver o conteúdo desses documentos, mesmo que ele não esteja habilitado no processo. Entretanto, tem uma ressalva que a gente precisa fazer, né? Essa funcionalidade ela está disponível apenas para os processos e documentos não sigilosos. Então, caso no processo envolva documentos sigilosos, por mais que a parte receba o mandado neste formato, né, a parte não vai conseguir ter acesso aos documentos. Então ela vai ter que se dirigir até a Secretaria da Unidade Judiciária para ter acesso aos documentos ou, a partir da habilitação do seu advogado ou defensor público, ela vai conseguir ter acesso aos documentos. Por fim, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o provimento CGJ 68 de 2020. Que dispõe sobre o cadastro das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado no âmbito do primeiro grau de jurisdição no PJE. Bem, esse provimento ele possibilita que essas empresas elas façam um cadastro no PJE e a partir da conclusão deste cadastro vai ser possível realizar a intimação, citação e notificação por meio eletrônico, né? Possibilitando que a gente tenha uma aceleração na tramitação do processo. Vocês já devem ter percebido que as empresas que não têm cadastros prévios no PJE, elas sempre são citadas em meio físico. Então a gente sempre vai ter uma citação ou por AR ou por oficial de justiça. E depois da habilitação da empresa é que as intimações e citações elas passam a ser feitas de forma eletrônica. O que esse provimento possibilita, pessoal, é que essas empresas tenham um cadastro prévio antes de serem demandadas em um processo específico, possibilitando que já desde o primeiro ato as comunicações sejam feitas no formato eletrônico. Como exemplos, eu posso citar aqui o Banco do Brasil, que é uma das primeiras empresas que fez o cadastro no PJE do primeiro grau, e isso possibilita que ele receba as intimações e citações já em meio eletrônico. Do ponto de vista da empresa, isso também pode ser interessante, haja vista que ela vai ter um maior controle sobre todas as citações e intimações recebidas em todos os processos do PJE, o que não acontece quando a empresa se cadastra no processo por meio de um advogado específico, onde as intimações e citações não são direcionadas à própria instituição, e sim ao advogado particular ali para aquele caso específico do processo. Esse raciocínio, pessoal, também acontece
com os municípios, né? Com as suas procuradorias. Então, todos os municípios que já têm o cadastro de sua procuradoria também pode receber citações e intimações por meio eletrônico. Esse provimento, ele dispõe aqui sobre o formato desse cadastro, né? Entretanto, o magistrado, o presidente do feito, ele pode determinar que a empresa realize esse cadastro nos termos do que dispõe lá o Código de Processo Civil. A Corregedoria Geral de Justiça já fez um grande esforço no sentido de fomentar que todas as procuradorias dos municípios do estado realizassem esse cadastro. Então, grande parte delas já possuem esse cadastro. Entretanto, em relação às empresas públicas e privadas, a gente tem ainda uma quantidade pequena de cadastro. E pode ser que agora, por meio deste provimento, ficando mais claras as regras de cadastro e os documentos que precisam ser apresentados, a gente possa ter uma quantidade maior de cadastro dessas empresas e, consequentemente, a aceleração da tramitação processual. Bom, agora a gente está de volta aqui no PJE e aí, novamente, peço que vocês confiram se vocês estão no endereço correto, né, que é o tjpi.treinamento.jus.br/1G, e também que vocês estejam com o PJE Office em modo desenvolvedor. Como a gente vai assinar documentos aqui, se você não tiver com o PJE no modo desenvolvedor, você vai enfrentar dificuldades lá na hora de assinar os documentos. Então, para que a gente cheque mais uma vez, né, vocês vão clicar aqui no ícone do PJE. Às vezes esse ícone ele já está aqui no relógio, próximo ao relógio, mas se não estiver, você vai clicar nessa setinha para cima e aí vai procurar o ícone do PJE, clicar com o botão direito, depois na opção Sistema, você vai clicar 5 vezes em cima deste número aqui que vem logo após PJE Office, até que apareça a mensagem do lado aqui, direito, modo desenvolvedor habilitado. Então, feito isso, a gente vai voltar para o PJE e aqui a gente vai colocar o nosso usuário e senha de teste que está aparecendo para vocês aí na tela, que é o CPF 11 vezes e a senha é teste 123. Quando a gente entrar aqui no PJE, pessoal, a gente vai ver as tarefas aqui do lado direito, como a gente já conversou, né? Para que a gente possa fazer as tarefas, a gente precisa entrar aqui na tarefa. No caso, como vocês distribuíram o processo, no processo que vocês distribuíram e não marcaram liminar, a primeira tarefa que o processo cai é a tarefa de triagem. No caso dos processos que foram marcados com liminar, a primeira tarefa do processo é a conclusão lá para análise a liminar que fica no gabinete. Então, para que a gente possa fazer a primeira tarefa do processo, a gente vai entrar aqui dentro de triagem. E aí o PJE vai mostrar para a gente aqui a relação de todos os processos que estão nessa tarefa. Essa relação ela é feita levando em consideração a ordem cronológica da chegada do processo na tarefa e se entre os processos há algum tipo de prioridade. Então, no caso desse primeiro processo aqui, ele está aqui desde o dia 26. Já o segundo processo está desde o dia 28. E o terceiro também está desde o dia 26. Que diferença é essa, né? É exatamente as prioridades que estão aqui nos processos. É bem provável que esse processo do dia 28 ele tenha mais de uma prioridade, com que faz com que ele suba aqui na ordem de prioridade na exibição das tarefas. Aí o que você vai fazer? Para evitar que você interfira na tarefa do seu colega, que vai fazer aí a citação e intimação também, você vai procurar aqui o processo que você distribuiu. E é por isso que a gente pediu que você guardasse o número do processo, né? Então, você tanto pode procurar pelo seu nome, se ele estiver lá no polo ativo ou polo passivo, ou pelo número. No meu caso aqui eu vou botar meu nome, porque eu distribuí alguns processos previamente, né? Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro processo foi um processo que eu distribuí. Eu vou pegar o processo e aí nós estamos na tarefa de triagem. E é neste momento que a gente vai fazer a primeira tarefa que a gente viu lá na parte geral, que é a certidão de triagem. Então, como é que a gente vai fazer essa certidão? A gente vai abrir aqui o processo, aí como já disse para vocês, a gente tanto pode abrir aqui pelo número do processo ou pelo livrinho que tem do lado, né? Ou aqui também com a tarefa aberta, a gente pode clicar ou no número do processo ou aqui no livrinho, nos autos. Então, eu vou clicar aqui no número do processo e aí o PJE vai abrir aqui para mim o processo. E aí, a minha primeira atividade, pessoal, é lendo a petição inicial, eu vou ver se a gente tem as informações
estão todas corretas, né? Se a classificação do processo está correta, se as partes estão habilitadas no processo, se o advogado está habilitado no processo, se as custas foram recolhidas. Então a gente vai fazer todas aquelas disposições que estão lá no artigo 27 do provimento conjunto número 11. Caso a gente encontre alguma divergência entre o cadastro do processo e o que está aqui na petição inicial, a gente vai entrar na tarefa de retificar a autuação. A gente pode fazer isso aqui por meio do sanduíche, outras ações, retificar a autuação. E aí, entrando na tarefa de retificar a autuação, a gente vai poder corrigir essas divergências, né? A gente vai poder trocar a classe do processo, trocar o assunto se ele estiver equivocado, mexer aqui nas partes. A gente também vai poder, dentro de características do processo, trocar alguma informação, o valor da causa, se tem justiça gratuita ou não, se é segredo de justiça ou não. Então, a gente vai poder fazer essas trocas aqui. E aí, o que é que a gente vai fazer no processo, né? Dependendo do que a gente fizer aqui na nossa triagem, se a gente entender que o processo está todo regular e a gente não vai precisar fazer nenhuma alteração, então a gente vai fazer uma certidão de triagem positiva, né? Dizendo que o processo passou pela triagem e cumpriu todos aqueles requisitos do artigo 27 lá do provimento conjunto número 11. Entretanto, se a gente tiver algum tipo de situação para corrigir, a gente vai corrigir lá pelo retificar a autuação, que a gente já viu, e depois a gente vai fazer uma certidão negativa, dizendo que haviam coisas para serem alteradas, né? Dependendo dessas coisas, dessas situações, algumas coisas a gente pode corrigir já prontamente e seguir normalmente com o processo, e existem outras em que há necessidade da intervenção da própria parte, como é o caso das custas. Então, existirão algumas situações em que vai ser possível a secretaria dar uma certidão negativa, depois produzir um ato ordinatório para que a parte corrija uma determinada situação, e existem situações em que aquela certidão negativa ela vai induzir uma decisão do magistrado. Por exemplo, suponhamos que você receba um processo que está fora da competência da sua unidade judiciária. Você vai dar uma certidão dizendo que aquele processo trata de uma matéria fora da competência, vai enviar o processo à conclusão, e aí o magistrado vai decidir lá se ele vai fazer um declínio de competência, a extinção do processo, vai dar a decisão judicial devida para aquela situação. Para a gente inserir essas certidões positivas ou negativas, a gente vai usar aqui no sanduíche a função juntar documentos, ou aqui na parte de cima do processo, nessa folhinha que tem o mais. Quando a gente clicar aqui, o sistema vai permitir que a gente junte um documento. E aí a gente vai botar o tipo de documento certidão. E nos modelos, pessoal, a gente vai ter certidão de triagem. Vamos procurar se no teste aqui tem. Pronto, aqui, ó, certidão de triagem positiva. Se fosse positivo, pessoal, a gente colocaria essa certidão dizendo que está tudo ok. E aí a gente vai fazer o ato que o processo vai seguir. Pode ser que seja uma conclusão para despacho inicial, pode ser que seja um ato ordinatório. Então isso vai depender de cada tipo de processo, né, de cada procedimento. Ou caso a gente tivesse uma certidão negativa, pessoal, a gente utilizaria aqui o modelo de certidão negativa, e aí a gente diria que irregularidade é essa. Então a gente diria, ó, nesse processo aqui eu tive que alterar a classe, ó, neste aqui eu tive que alterar o assunto, ou eu tive que o polo ativo estava equivocado. Então é nesse momento aqui que você vai descrever o que estava errado no cadastro. É interessante que você deixe claramente o que estava errado, até por uma questão de histórico, né? Então, não façam só a correção lá no retificar a autuação e diga que a certidão é negativa sem dizer a razão. Você tem que dizer qual a razão aqui da negatividade. Ó, imagine a situação de um processo em que não foi recolhidas as custas. Então, você tem que deixar claro aqui que as custas não foram recolhidas, até para no momento que você for fazer a intimação para o advogado complementar as custas, essa situação ficar bastante clara no processo. Pode ser que no futuro o advogado diga que o processo está demorando para tramitar, quando na verdade a causa daquela demora é exatamente do autor, que não cumpriu os requisitos mínimos lá para a distribuição do processo. Então, feito aqui a certidão, seja ela positiva ou negativa, vocês vão clicar aqui em salvar. E aí, caso tenha necessidade de juntar algum documento em PDF, o que é raro, né? Você poderia clicar aqui no botão adicionar e adicionar o PDF, ou caso não haja essa necessidade, vocês vão clicar aqui em assinar documentos.
Neste momento, lá no PJE de produção, o PJE vai pedir a senha do certificado digital de vocês, viu? Então aqui, depois que a gente inseriu a certidão, o sistema vai dar aqui esse aviso, ó, que documentos assinados com êxito, e aí você vai poder voltar lá para o conteúdo do processo. Para voltar, você pode clicar tanto na casinha, como vir aqui no sanduíche e clicar em autos. As duas opções vai dar o mesmo resultado. E agora a gente tem, pessoal, o processo com a petição inicial, né? Aqui é uma movimentação de distribuição e logo depois a juntada da certidão, que é exatamente a nossa certidão de triagem. Então, feita a certidão de triagem, agora sim a gente vai voltar lá para o PJE, as tarefas, para a gente encaminhar o processo para a próxima tarefa. Vejam que tudo que a gente fez até agora, a gente fez dentro do extrato aqui do processo, né? Da visibilidade do processo. Mas a parte das tarefas, pessoal, continua aberta aqui nessa primeira aba aqui do Firefox. Então tome muito cuidado na hora de fechar as abas. Se a gente fechar essa primeira aba, a gente não vai conseguir realizar a tarefa, a gente vai ter que entrar novamente no PJE para fazer isso. Então, concluída aqui essa etapa no processo, eu vou fechar aqui a tela do processo e aí eu vou voltar aqui para a telinha que a gente tem as tarefas. Então agora sim eu posso realizar a tarefa de triagem. E o que é que a gente vai fazer nessa tarefa de triagem, pessoal? A gente, na verdade, vai escolher o próximo caminho, né, que o processo deva seguir. Se a gente vai citar e intimar, se a gente vai concluir o processo para decisão com pedido liminar ou para sentença de extinção, ou se a gente vai controlar a audiência. Pode ser que a gente esteja no rito do juizado especial, por exemplo, né? A gente pode botar conclusão para despacho inicial. A gente pode enviar para a conclusão e desta feita, né, o próprio gabinete vai escolher se aquela conclusão é para despacho, é para sentença ou é para decisão, né? Aí a gente pode tanto vincular boleto, aí a gente tem um fluxo específico aqui para o processo digitalizado, que seria no caso das migrações, né, do TEMES para o PJE. E a gente tem aqui também enviar para o plantão. A primeira tarefa que a gente vai fazer aqui da parte da secretaria é a tarefa de citar e intimar. Essa tarefa, pessoal, todos os atos de comunicação, que aqui no PJE a gente, atos de comunicação vai ser sempre citação, intimação ou notificação, a gente vai fazer por meio da tarefa citar e intimar. Então eu vou pedir para que vocês escolham aí a opção citar e intimar. Vocês vão observar, pessoal, que sempre que a gente transitar entre as tarefas aqui no PJE, caso a próxima tarefa do processo esteja disponível para você, por exemplo, eu estou na tarefa de triagem e a próxima tarefa é de citação. A próxima tarefa de citação ela é possível de ser feita pelo perfil que eu tenho do PJE. Por exemplo, essa tarefa pode ser feita pela secretaria? Pode. Então o PJE vai abrir essa tarefa para você, do mesmo processo. Então o que é que acontece? Vocês vão ver aqui que do lado esquerdo a gente continua na tarefa de triagem. Mas no lado direito a gente já está na tarefa de preparar a citação ou intimação. Isso acontece porque ele continua na próxima tarefa do processo em que você movimentou. Caso a tarefa seguinte fosse uma tarefa típica do gabinete, por exemplo, nesta hora ele não abriria essa tarefa, já que o nosso perfil aqui, no caso de secretaria, não nos dá acesso a essas tarefas. Ele abriria o próximo processo na tarefa de triagem. Então tomem cuidado para evitar que vocês façam atos de um processo em outro, né? Quando ele selecionar aí a próxima tarefa que vai ser aberta. E aí vocês já percebem que lá na triagem a gente escolheu citar e intimar, e aqui o PJE escolheu para essa tarefa o nome de preparar citação ou intimação. Isso vai acontecer com diversas tarefas. Essa tarefa que a gente vai executar aqui de citar e intimar, ela está nominada de várias formas aqui no PJE. Ora vai ser citação e intimação, ora vai ser preparar a intimação de alvará, ora vai ser intimar da designação de audiência. Então ela vai ter vários nomes, mas dentro a tarefa que a gente vai realizar é a mesma, que é realizar um ato de comunicação, né? Uma intimação, uma citação ou uma notificação. Então, estando nessa área como a gente está agora, pessoal, a gente pode, por exemplo, fechar aqui o PJE, abrir novamente e esse processo vai continuar dentro da tarefa de citação e intimação. Eu vou fazer isso aqui só para que vocês vejam o que acontece, né? Sempre que vocês quiserem fazer isso, vocês podem clicar aqui no ícone do PJE, que aí ele vai atualizar e vai voltar para a página principal. Então, se a gente for olhar aqui nas tarefas, agora apareceu a tarefa de preparar citação ou intimação. E aí, dentro dessa tarefa, a gente tem o processo aqui com a parte Leandro Sampaio,
e aí é exatamente a tarefa que a gente selecionou logo após a triagem. Agora a gente vai iniciar a execução dessa tarefa de citar e intimar. Sem dúvida, pessoal, essa aqui é a tarefa mais complexa dentro do PJE, do ponto de vista aqui do sistema, né, de como inserir as informações. São vários passos que precisam ser feitos, né, e por isso eu vou pedir para que vocês tenham bastante atenção porque a gente vai mostrar aqui. Para que fique mais visível para vocês, aqui no treinamento e lá no dia a dia também, vocês vão poder usar esse ícone que fica aqui logo no canto superior direito, que ele vai expandir. Então a gente vai ver aqui, a gente vai se concentrar só nessa tarefa de citar e intimar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa tarefa, pessoal, é identificar as pessoas que serão destinatárias de algum ato de comunicação, intimação, citação ou notificação. A parte boa é que, por mais que a tarefa seja complexa, ela nos permite intimar várias pessoas ao mesmo tempo, trazendo para elas prazos e documentos de notificação, né, diferentes. Então a gente pode intimar o autor com um determinado ato para um determinado prazo, a gente pode intimar, citar o réu, a gente pode intimar testemunhas, intimar o Ministério Público. Então essa ferramenta nos permite fazer várias intimações ao mesmo tempo. E aí então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar os destinatários, né? A gente tanto pode ir aqui navegando entre os polos, né, e selecionando as pessoas. No caso, eu vou intimar aqui o autor. E aqui no réu eu poderia, por exemplo, selecionar só um dos réus ou todos eles. Ou a gente pode aqui, ó, clicar nesse botão intimar todos. E aí ele vai inserir todas as partes que estão no processo, inclusive os terceiros. No caso aqui, a gente pode ter interessado o testemunha. Ele inseriu aqui o testemunha A. Pode acontecer a necessidade que a gente tenha de intimar alguém que não faz parte do processo. E o exemplo mais comum aqui seria o Ministério Público na função de fiscal da lei. Então, quando ele não for parte do processo, ele não vai estar cadastrado aqui como uma das partes. E aí a gente pode fazer isso por meio dessa funcionalidade aqui, que é os outros destinatários. E aí eu vou selecionar aqui o Ministério Público. Tem vários, né, de vários estados. Vou colocar aqui Ministério Público do Estado do Piauí. Ó, e apareceu aqui, ó, o Ministério Público do Estado do Piauí. E aí, como a gente já viu lá na parte geral, né, pessoal, essas figurinhas aqui, esses 3 bonequinhos, significam que aquela parte é representada por procuradoria. Então, estando com todos os destinatários de todos os tipos de ato de comunicação que a gente vai fazer, a gente vai selecionar agora aqui qual vai ser a comunicação, né, o meio, se a intimação é pessoal ou não e o prazo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar qual é o tipo. Então, por exemplo, o município de Luiz Correia aqui, que é réu, eu vou colocar citação. O Banco do Brasil também é réu, vou botar citação. Aí, para testemunha, eu vou colocar aqui intimação. O Ministério Público, eu vou colocar intimação. Para o réu aqui também citação. E para o autor, eu vou colocar aqui intimação. Então, veja que a gente pode selecionar tipos diferentes, né, de comunicações para fazer de uma vez só. Aí a próxima pergunta que ele vai fazer aqui é se é pessoal. Esse pessoal aqui significa saber se aquela citação vai ser entregue para o representante daquela parte ou se para a parte propriamente dita. Isso pode ser importante no momento, por exemplo, de intimar a parte para uma obrigação de fazer, onde a própria parte é que deve receber a intimação, por exemplo. Então esse pessoal serve para isso, para que a gente diga se quem vai receber é a parte ou o seu representante. Isso aqui também é bastante comum para a Defensoria Pública. Às vezes a própria Defensoria Pública ela tem dificuldade de localizar o seu assistido. E aí ela solicita que a unidade judiciária intime o seu próprio assistido para que ele apresente alguma informação, endereço novo, e isso inclusive está previsto lá no Código do Processo Civil. Então esse pessoal serve para isso, para evitar o envio daquela comunicação direto para o representante e encaminhar para a parte. E no caso da Defensoria Pública, isso é interessante porque por mais que você coloque aqui pessoal e faça um mandado, a Defensoria Pública ela recebe lá uma cópia dessa notificação que foi feita pessoalmente.
Pois bem, depois de selecionar ou não aqui essa questão do pessoal, a gente vai dizer o meio. Vocês vão ver aqui, ó, que o sistema já escolheu como meio, em algumas partes, o meio sistema. Em outras ele não escolheu para testemunha, ele não escolheu aqui para o autor. E nem para o governador do estado do Piauí. Por que isso aconteceu? Porque a gente só é permitido a gente intimar por meio do sistema as partes que já estão regularmente habilitadas com advogado ou procurador. Então, no caso aqui, o município de Luiz Correia, como ele é representado por procuradoria, já está habilitado para ele o meio sistema. Mesma coisa acontece com o Banco do Brasil e com o Ministério Público. Entretanto, as demais partes, elas não estão com o advogado ou procuradoria habilitado, o que impede o encaminhamento de intimações, citações ou notificações por meio eletrônico. Então aqui no meio a gente vai ter essa limitação. Só será possível fazer a intimação eletrônica para quem já tem habilitação. E é exatamente por isso que a gente tem que tentar fomentar o cadastro prévio da maior quantidade de empresas, instituições, organismos que possam ter procuradorias aqui dentro do PJE. Então vamos começar aqui a preencher, pessoal. No meio, esses aqui que podem fazer eletrônico, eu vou deixar logo eletrônico, né? O Banco do Brasil e o Ministério Público. Aqui para testemunha, você vai poder optar aqui, ó, entre correios, e aqui seria a gente fazer uma R, né? Um edital, que isso aqui seria a gente fazer um edital que vai ser publicado no Diário Eletrônico, né? Mas aqui a gente tem uma diferença entre diário e edital, que é exatamente para a gente saber se vai ser uma intimação comum dentro do diário ou uma intimação por edital também publicada no diário, né? Colocado no ato do fórum e tudo mais. Aí a gente tem a central de mandados, que é sempre que a gente for fazer uma diligência por oficial de justiça. A gente tem pessoalmente e a gente tem carta precatória. Pode surgir uma dúvida para vocês entre a diferença do que seria o pessoalmente e o pessoal. Esse pessoalmente é quando a intimação se dá lá na secretaria ou durante a audiência, por exemplo, quando a própria parte está lá e ela é pessoalmente intimada, citada ou notificada, o que é bastante comum no caso da audiência. Então, suponhamos que o juiz ele deu uma decisão em que abre um prazo de 10 dias para a parte autora apresentar o novo endereço do réu. Isso em audiência. E aí o juiz, olha, você já está saindo daqui intimado. E aí você vai poder fazer essa tarefa e dizer que a parte já foi pessoalmente intimada exatamente para possibilitar que o sistema possa fazer a contagem desse prazo, certo? Então aqui para testemunha eu vou colocar correios. E aqui para o réu eu vou colocar central de mandados. E para o autor eu também vou colocar central de mandados, por mais que seja incomum. O sistema, pessoal, sempre que a gente selecionar um cumprimento por central de mandados, ele vai nos perguntar isso aqui. A partir de quando a contagem do prazo vai iniciar. E aí a gente tem duas opções. A gente tem do cumprimento da diligência e a gente tem da juntada daquela diligência, né? Então a gente pode tanto selecionar do cumprimento ou da juntada. Isso aqui vai depender lá da decisão judicial que foi proferida e do rito processual que está sendo utilizado aqui no processo, né? Existem ritos onde, ou no caso do juizado especial, onde a notificação começa a contar o prazo. E existem outros onde esse prazo só começa a contar a partir da juntada. Então vai depender muito da decisão e do rito. Pode ser que o juiz determine uma liminar em X horas para uma determinada obrigação de fazer e discipline que aquele prazo ali vai ser a partir da diligência. Então você vai sempre ter que selecionar isso. Depois o sistema vai perguntar para a gente o prazo. A gente vai ter prazos em anos, meses, dias, horas, minutos e sem prazo. Se a gente vai colocar, pessoal, uma intimação que é sem prazo, por exemplo, um bom exemplo disso seria a intimação para audiência, né? Você está intimando o autor que a audiência foi designada para o dia tal. Se ele não tem nenhuma outra diligência para fazer até a data da audiência, então aquela intimação não tem prazo. É só para a ciência. No caso, a gente colocaria sem prazo. A gente não pode, pessoal, colocar que o prazo aqui para chegar nesse objetivo de sem prazo é de 0 dias. Se é sem prazo, nós vamos sempre selecionar a opção sem prazo. E se tiver prazo, a gente vai colocar aqui em dias e nós vamos colocar a quantidade de dias.
Neste momento, é bom que a gente faça aqui uma observação relativamente àqueles 10 dias da Lei 11.419. O sistema PJE já vai fazer o cálculo daqueles 10 dias, então você não precisa se preocupar com aqueles 10 dias aqui nesse momento. O que você vai precisar se preocupar é se o destinatário daquela sua intimação tem ou não a prerrogativa de prazos em dobro. Então, se o juiz tiver dito lá, cite-se no prazo de 15 dias e a parte que você vai citar, ela tem a prerrogativa do prazo em dobro, esse aqui é o momento de dobrar os prazos, né? Então, para que fique claro, seria até interessante que na própria decisão judicial já saísse os prazos, né? Olha, cite-se fulano de tal no prazo de 30 dias, no prazo de 15 dias, e aí você já preencheria aqui conforme a decisão judicial. Mas caso a decisão não traga esses prazos de forma explícita, você tem que fazer esse raciocínio aqui de quem vai receber o prazo lá do código dobrado ou quadruplicado, né? Então você escolheria aqui, o momento é esse. Então, por exemplo, vamos supor que o Ministério Público, o juiz lá não citou o prazo, então a gente deixaria 5 dias. Mas se fosse, por exemplo, no momento da sentença, a gente dobraria aqui o prazo para o Ministério Público. Então, preenchido todas essas informações, a gente vai poder clicar aqui em próximo. E agora, pessoal, a gente já escolheu destinatários e agora é a hora de definir endereços. Essa parte de definição de endereços, ela só vai aparecer nos casos em que a gente está fazendo alguma intimação que vai ser por meio diferente do meio eletrônico, né? Vai ter ou correios ou central de mandados, então ele vai pedir para a gente os endereços. E aí a razão pela qual, no momento do cadastramento do processo, é importante que o endereço esteja atualizado. No momento que você for fazer a retificar a autuação por conta de alguma questão lá na certidão de triagem, é o momento de você verificar se o endereço que consta na petição inicial é o mesmo endereço que consta lá no cadastro da parte. Porque aqui a gente teria a vantagem de já estar com esse endereço atualizado. Existem situações onde uma das partes não tem endereço cadastrado. E é exatamente o caso aqui da nossa primeira parte, aqui a testemunha A. Ela não tem endereço cadastrado. Como é que eu sei que ela não tem endereço cadastrado? Porque não apareceu esse Czinho verde aqui no lado dela. Isso significa que a gente precisa cadastrar um dos endereços. Então a gente vai clicar aqui no lápis. E aí a gente vai clicar aqui, ó, no mais. E vamos começar o cadastro do endereço. Então a gente pode aqui, por exemplo, colocar um CEP. E aí a gente vai cadastrar aqui o endereço. Então, cadastrado esse endereço, pessoal, aí sim a parte passa a ter um endereço. Vai aparecer o Czinho verde aqui e aí nos permitiria ir para a próxima etapa. Só que ainda assim, pessoal, é interessante que você verifique o endereço das demais partes que já apareceram com o Czinho verde, porque pode ser, como eu disse, haver algum tipo de desatualização em relação lá ao que está na petição inicial. Então a gente também poderia clicar aqui no lápis e aí o sistema PJE vai mostrar todos os endereços que aquela parte possui. E aí você vai selecionar aqui o endereço mais atualizado. O PJE também nos permite fazer com que essas partes, elas, sempre que a gente atualizar o endereço, aparecer naquele mesmo processo e nos outros processos em que aquela mesma parte tenha cadastro. E é exatamente por isso que a gente tem vários endereços, às vezes, para a mesma parte. Então, estando tudo correto aqui, pessoal, os endereços, a gente vai passar para a próxima etapa, clicando aqui em próximo. Pronto, agora a gente já tem os destinatários, os endereços, e agora a gente vai escolher o ato propriamente dito que vai ser enviado para aquelas partes, né? É nesse momento, pessoal, que a gente vai selecionar o que vai ser encaminhado como ato de comunicação. Então a gente pode, por exemplo, escolher um documento que já existe no processo, no caso, por exemplo, um despacho mandado. A gente pode, mesmo que o magistrado não tenha utilizado o despacho mandado, mas na sua decisão ele diga que aquele ato, aquele determinado ato, tem validade de ato de notificação, por exemplo, na sentença de homologação ele pode dizer, ó, cópia desta decisão valerá de ato de intimação. Então você vai poder também usar uma decisão do processo, ou a gente vai poder produzir documentos agora aqui na hora de fazer o ato, né? O sistema também, pessoal, vai nos permitir utilizar o mesmo ato
para notificar, citar ou intimar pessoas diferentes. Só que para isso a gente precisa que tenha a coincidência do tipo, né, citação, intimação, notificação. Então as duas partes têm que estar sendo citadas e o meio. Então se eu for enviar, por exemplo, 2 citações por sistema, eu posso fazer apenas uma e escolher que a segunda parte vai receber o mesmo documento da primeira. Isso também vai acontecer no caso da intimação ou da notificação. Então a gente vai fazer aqui a primeira. Vocês estão vendo que minha tela está toda vermelha, o que significa que todas as intimações que a gente vai fazer até agora estão com alguma pendência. Então a gente vai começar a fazer aqui pelo município de Luiz Correia. Vou clicar aqui no lápis e a primeira coisa que o sistema vai me perguntar é: você vai usar um documento do processo ou você vai fazer um documento novo? Essa pergunta, pessoal, a gente vai responder de acordo com o ato que a gente vai utilizar. Pode ser que o ato que a gente vai incitar a pessoa, ele necessariamente precise ser produzido pelo magistrado. Nesse caso, a gente teria que, nesse momento aqui, utilizar um documento do processo. E isso já traz para a gente uma obrigação sempre que analisar, antes de realizar a tarefa de citar e intimar, se a gente vai precisar de algum ato que necessariamente precisa ser feito pelo magistrado. Por exemplo, eu posso dar aqui o exemplo do mandado de citação e penhora, onde vai ter constrição de bens. Então, essa constrição de bens, o mandado ele tem que ser assinado pelo juiz. Então, nesse caso, a gente teria que fazer primeiro o mandado de citação e penhora, trazer aqui para o processo e só então vir aqui realizar a tarefa de citar e intimar. Mas existem situações onde o mandado, ou o AR, ou o ofício, ele pode ser assinado pelo próprio servidor. Nesse caso, não tem problema, a gente vai fazer aqui, neste momento, o ato. Então, quando houverem situações em que o magistrado precisa produzir um documento, a gente precisa fazer esse documento primeiro. E também seria o caso, por exemplo, de uma carta precatória. Então, considerando que as intimações todas aqui, intimações e citações, podem ser assinadas pelo próprio servidor, aí sim a gente vai poder optar aqui por fazer um documento novo. Aí no documento novo, a gente vai assinar o documento aqui mesmo. Se fosse o caso lá da citação, como disse, que depende do magistrado, a gente clicaria aqui em documento do processo e aí a gente escolheria um dos documentos que já está aqui no processo. Então essa primeira aqui eu vou fazer como documento novo e nas demais eu vou simular aqui como se a gente já estivesse utilizando um documento do processo. Então nessa primeira intimação a gente vai fazer uma citação para o município de Luiz Correia. A gente vai poder vir aqui nos modelos e aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, vou ver como é que é esse modelo, citação, pronto. Aqui seria uma carta, né? Mas aí você pode colocar qualquer conteúdo. Nesse caso específico, a intimação vai ser via sistema, né? Então, feito aqui o conteúdo do ato de citação, a gente vai clicar aqui em confirmar. O que é que vai acontecer aqui em cima? Ó, a gente já fez o de Luiz Correia e aí ficou verdinho. E aí o sistema, pessoal, vai me permitir fazer com que o Banco do Brasil receba o mesmo ato do município de Luiz Correia. Imagine aqui a situação do despacho mandado que manda citar as duas partes, né? Então poderia escolher Luiz Correia e aí já para o Banco do Brasil eu não vou precisar fazer mais nada, já que ele vai usar o mesmo documento de Luiz Correia. Agora a gente vai fazer aqui uma que vai ser por correios, né? Que seria o da testemunha. A gente vai clicar aqui, vamos botar aqui, ó, documento novo. E aí a gente vai selecionar aqui intimação para audiência de interdição. E aí a gente teria aqui as informações, né? E a gente pode alterar livremente esse modelo e a gente vai confirmar. Pronto. Feito isso, pessoal, agora a gente já tem 3 atos prontos. Agora vamos fazer aqui o do Ministério Público. O do Ministério Público, pessoal, imagine que a gente está intimando ele para ele se manifestar da sentença, né? E a sentença está lá dizendo que pode ser utilizado como ato de intimação. Então a gente viria aqui e o sistema vai mostrar todos os documentos do processo. Se a gente clicar nessa setinha aqui para cima, pessoal, ele vai mostrar o conteúdo daquele ato. Então, se fosse um despacho, apareceria aqui o conteúdo do despacho. Sendo este o ato que a gente vai utilizar, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho da setinha, né? E aí ele vai mostrar para a gente aqui, ó, o conteúdo do documento. E sendo esse o documento que a gente vai usar para intimar, para citar, para notificar, a gente confirmaria. E aí, no caso, a gente teria, ó, também mais um documento pronto aqui para realizar as notificações e intimações.
E aí, por fim, a gente vai fazer aqui o governo do estado, né, o governador do estado e a última parte. E aqui, ó, vai ser central de mandados. Então, a gente teria que fazer um mandado, né? Então, vamos escolher aqui, ó, mandado de audiência de alimentos. E aí, nesse momento, pessoal, se a gente está citando, a gente tem que tentar utilizar os modelos de contrafé eletrônica. Eu não sei se aqui no teste vai ter algum modelo de contrafé. Eu acho que não tem nenhum de contrafé. Mas aí lá na produção vocês vão ter os modelos que tem a contrafé eletrônica. E aí a gente... Pronto, esse aqui tem. E aí a gente tem que usar, ó, a contrafé eletrônica para poder cumprir lá o provimento conjunto que dispõe sobre ela. Então, no caso aqui, a gente está fazendo um mandado de intimação. Vamos confirmar. E vamos fazer a última coisa aqui, a última intimação com a última parte, né? Que seria colocar um documento novo. Vamos botar o mesmo modelo que tem a contrafé eletrônica. E aí, pessoal, feito todos os atos, a gente vai ver a tela da gente assim, toda verdinha, né? Até agora, pessoal, a gente não fez nenhum ato, a gente está só preparando. E isso nos permite alterar. Eu posso vir, trocar o ato que eu fiz para Luiz Correia, fazer um ato específico do Banco do Brasil, desistir de intimar uma das partes. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer, olha, eu não quero mais intimar o governador do estado e remover a parte. Então, até antes da assinatura, a gente tem essa liberdade aqui para alterar, né? E antes, porém, da gente ir para a última etapa, a gente tem que escolher aqui se essas intimações elas são urgentes ou sigilosas. Essa diferença da urgência, pessoal, vai fazer lá para os oficiais de justiça, porque eles vão ter um prazo diferenciado para o cumprimento se a gente selecionar aqui como urgente, né? Então, selecione a urgência só se efetivamente tiver uma urgência no cumprimento lá da determinada diligência. Eu vou selecionar uma aqui como urgente. E sigiloso é se o conteúdo dessa intimação que a gente está enviando é sigiloso ou não. Então, estando tudo preenchido, a gente vai aqui para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, pessoal, o sistema vai nos perguntar se a gente tem algum documento do processo que a gente quer vincular a esses atos de intimação, citação ou notificação que a gente está fazendo. Essa vinculação ela é importante para evitar que a parte destinatária daquela citação, intimação, notificação tenha ciência do conteúdo antes de registrar a sua ciência. Então, por exemplo, como a gente está aqui citando o município de Luiz Correia por meio de sistema, se a gente não vincular a petição inicial a esse expediente, o procurador do município de Luiz Correia vai conseguir ver o conteúdo lá da inicial antes de registrar a ciência. Então essa vinculação ela tem essa finalidade. No caso aqui a gente tem um documento vinculado. Essa vinculação também vai trazer lá para o oficial de justiça a informação destes anexos do processo. E aí ele também vai poder ter acesso mais facilitado aos anexos que foram vinculados àquele expediente. Fazendo com que, por exemplo, ele possa olhar na petição inicial alguma informação relevante lá no momento de cumprir a diligência de citação. Então, estando com o documento vinculado, pessoal, esse aqui é o último momento onde a gente vai fazer a última revisão, né? Vai ver os destinatários, o tipo da diligência, citação, intimação, notificação, o meio, o prazo, e aqui vai nos permitir excluir alguma parte aqui, algum destinatário, antes de efetivamente clicar aqui em assinar digitalmente. Quando a gente clicar em assinar, aí o sistema vai fazer todos esses atos e a partir daí a gente não teria mais como excluir aquela intimação feita, né? Então eu vou clicar aqui em assinar digitalmente. Nesse momento, pessoal, lá na produção ele vai pedir a senha do certificado digital de vocês e agora a gente encaminhou as notificações. Dependendo do tipo, do meio que a gente escolheu para a citação, intimação, notificação, o sistema vai trazer algumas tarefas adicionais, né? No caso, como a gente está fazendo uma aqui por correio, o sistema vai nos permitir aqui ver aquela intimação que a gente fez pelo correio exatamente para que a gente imprima e faça as atividades lá do Correios, né? Envelopar esse AR e enviar. Por enquanto, pessoal, essa tarefa ela está toda manual, mas no futuro bem próximo a gente vai ter a integração do PJE com o e-cartas do Correios e essa tarefa aqui, pessoal, os próprios Correios eles vão receber a nossa informação dessa carta, vão imprimir a carta, envelopar, mandar para a pessoa e já devolver para a gente o AR escaneado e os prazos vão começar a fluir.
Mas até que essa funcionalidade esteja em pleno funcionamento, né, a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então é imprimir e fazer a parte lá dos correios. Bom, estando feito aqui, pessoal, a gente vai concluir. Depois que a gente fizer a impressão da correspondência, no caso de intimações que a gente utilizou o meio correios, o sistema PJE vai nos pedir para selecionar a central de mandados. Isso só vai acontecer quando a gente fizer intimações que utilizem o meio central de mandados. E é neste momento que a gente vai poder selecionar a central de mandado que vai dar cumprimento àquele mandado. Quando a gente estiver fazendo um mandado que vai ser cumprido pela central de mandados da comarca de lotação, né, a gente vai selecionar essa própria comarca. No caso aqui, como a gente está na vara única de treinamento, a gente escolheria vara única de treinamento. Entretanto, caso aquele mandado deva ser cumprido por outra comarca, no caso lá se utilizando do provimento que dispensa a expedição de carta precatória, esse seria o momento de selecionar essa central de mandados. Então, se a gente estivesse na comarca de Altos e vai mandar um mandado para Barras, a gente escolheria aqui a central de mandado de Barras, ou o contrário, né? Então, esse aqui é o momento para fazer isso. Então, aqui, para o treinamento, eu vou pedir para que vocês selecionem a central de mandados da vara única de treinamento, até porque, como existem comarcas onde a própria secretaria faz a distribuição dos mandados entre os oficiais de justiça, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa tarefa. Então aqui, selecionem vara única de treinamento e logo depois encaminhar para a central de mandados. Finalizada todas as atividades relativas à tarefa de citar e intimar, o processo vai ficar nessa tarefa aqui, que é processo com prazo em curso. No caso das intimações eletrônicas, esse prazo vai começar a fluir a partir do registro da ciência, né, que pode ser feito tanto de forma voluntária pelo destinatário ou quando for atingido o 11º dia após a expedição lá do ato, ou no caso das intimações físicas, quando a gente registrar o AR, né, recebido e juntar no processo, ou o oficial de justiça cumprir a diligência. O processo vai sair dessa tarefa e ele vai para a tarefa de analisar manifestações. E aí você vai poder ver lá os atos que cada parte apresentou no processo. E como sempre, né, quem fica até o final tem um conteúdo extra. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, a tarefa de oficial de justiça distribuidor, porque existem comarcas onde não há o órgão formalmente criado. E nestes casos, tanto a Secretaria da Unidade Judiciária precisa fazer essa atividade de distribuição dos mandados entre os oficiais de justiça, ou os próprios oficiais de justiça podem se organizar e realizar essa tarefa. Então, como isso depende da forma como a unidade faz e de como o magistrado determina que seja feito, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês fariam essa tarefa de distribuição dos mandados entre os oficiais de justiça. E para isso vocês vão precisar aqui no usuário de vocês trocar para oficial de justiça distribuidor. Entrando nessa tela aqui do distribuidor, a gente vai ter todos os mandados que foram expedidos. E a nossa atividade aqui é fazer com que esses mandados sejam distribuídos para os oficiais de justiça. Existem comarcas onde há um zoneamento entre os oficiais de justiça. Nesse caso, o distribuidor ele vai ter que fazer aqui uma tradução entre o endereço da diligência e esses grupos. Então, por exemplo, as varas únicas tem algumas que têm apenas 2 grupos, zona urbana e zona rural. Tem outras que têm, por exemplo, termos judiciários A, B e C. E aí, dependendo dos grupos da unidade, o distribuidor vai ter que fazer essa tarefa. Então, ele viria aqui, leria os documentos, né, os endereços da diligência, e aí ele selecionaria, por exemplo, eu vou selecionar essas 3 aqui, e clicaria aqui em distribuir. E aí, nesse momento, eu escolheria aqui o grupo. Então, por exemplo, supondo que na comarca tem um único grupo, eu não precisaria nunca me preocupar com essa questão do endereço. Selecionaria todos os mandados, colocaria aqui, ó, no grupo da central de mandados, e nesse grupo a gente tanto pode encaminhar um mandado diretamente para um oficial de justiça, ou não selecionar e o sistema vai fazer essa distribuição por sorteio. Mas caso a unidade tenha o zoneamento, aí seria o momento aqui de escolher qual a zona que aquele endereço se encaixa, né? E aí depois a gente clicaria em distribuir e o sistema faria essa distribuição entre os oficiais de justiça. Então aqui é o local onde a gente faz essa distribuição e a partir desse momento aqui, cada um desses oficiais receberia esse mandado e teria lá a sua função de cumprir a diligência e depois devolver aqui para o processo. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima aula.